3 tópicos para falar, que é, a primeira coisa, no último vídeo, eu falei da dica dos post-its, né, do caderno de post-its. Cada cor de post-it era um tema, tu ia colando no caderno de revisão, abri o caderno, tô com dúvida da matéria tal era cor amarela, tu ia lá na cor amarela, revisava. Então, comprei os post-its na Amazon, porque fiquei com preguiça de sair de casa, e o mercado aqui do lado, o post-it era 200 mil reais, cartelinha de post-it. Daí, o que acontece? Eu comprei na Amazon, ai, nossa, que barato comprar post-it na Amazon. Tamanho do post-it. Eu não me liguei no tamanho. 250 folhas de post-it é 10 reais. Entrega grátis. Falei, meu Deus, hein? Chegava no mesmo dia, inclusive. Comprei e chegou no mesmo dia. Mas tudo bem. Vai servir pra alguma coisa. Mas aí eu pensei também. Eu tinha falado das folhas coladas na parede, né? Com os assuntos. E aí o pior é que eu percebi nesses últimos dias que é o que funciona na real. Por quê? Pra quem sofre de questões de saúde mental, e acho que é 99,9% da população, é foda tu se obrigar a estudar numa situação em que tu tá ferrada, às vezes, entendeu? Tipo, muitas pessoas, e eu sei que muita gente, tipo assim, não tem escolha, né? Eu, no alto do meu privilégio, tenho essas questões e é muito complicado pra mim o velho papo de se tu precisa, ou se, sei lá, aquele papo de levanta e faz, e é isso, não tem outra escolha. Só que assim, não é que eu não tenho outra escolha, tá? Eu posso me virar de outras maneiras, mas passar nessa prova ia mudar muita coisa. Vai mudar, porque eu vou passar. E eu percebi que o papel colorido, assim, com os principais temas bem grandão, assim, na parede, me ajudou bastante nesses dias, porque, querendo ou não, se eu tô aqui olhando TV, eu colo bastante dessas coisas bem na TV. Na minha TV, ela é grudada na parede, então tem um espaço grande de parede embaixo dela. E eu colo muitas coisas coloridas, pego uma folha branca, coloridão assim, X tema e tal, bababá. E aí, querendo ou não, eu tô aqui vendo TV e dou uma olhada, entendeu? Eu tô ali do lado da minha cama e dou uma olhada. E de fato, assim, é complicado eu pegar e olhar o caderno de post-it, sendo que eu não tenho forças pra fazer ele, entendeu? Então, vale mais a pena eu seguir na folha colada na parede. Uma, porque é mais barato. E duas, porque realmente quando eu não tenho cabeça pra sentar aqui pra estudar, me ajuda bastante. Então, a dica é, se tu tem capacidade, não tem questões de não conseguir às vezes, tem condições de comprar um monte de post-it e fazer o caderno de post-it, eu acho muito interessante. Agora, se tu não tá afim, se tu não tem dinheiro pra gastar com post-it, e se pra ti é uma questão, às vezes tu não consegue de fato estudar, as folhas coloridas coladas na parede ajudam bastante. Inclusive, por exemplo, fico lavando louça. Cola na frente da pia. Na hora do banho, meu box é transparente. Cola no box. Eu ainda não fiz isso. Tem bastante coisa colada no quarto. Até porque as outras áreas da casa, não sou só eu que uso. Não sou só eu. Porém, eu sei que os guris não iam se importar, mas até então eu colei bastante coisa só no quarto. Então, a primeira coisa é essa, assim. Esse rolê de colar na parede funciona bastante pra quando tu não tem forças pra fazer mais nada. Outra coisa
é que nesses períodos em que eu não consigo fazer nada, né, nesses dias, eu, quando eu me dá um up, eu, além de procrastinar, né, óbvio, eu percebi que eu procrastino a tarefa porque eu penso, eu fiquei o dia todo sem estudar, no outro dia eu acordei e pensei, se eu fiquei ontem sem estudar, hoje eu vou assim, começar agora, tal hora, e vou terminar de madrugada, se for preciso, para cumprir o cronograma e o conteúdo que eu não estudei. Só que só de pensar isso, olha a quantidade de coisa que eu tenho para fazer. Aí, querendo ou não, teu cérebro já apita assim, tu não vai fazer isso, que tu vai gastar muita energia fazendo isso. E aí tu fica procrastinando e obviamente fazendo o quê? Lavando uma louça, passando aspirador, fazendo qualquer coisa. O guarda-roupa que nunca na vida arrumou, arrumando por cor e setor, sabe? Tipo, tu arruma qualquer coisa para fazer que não seja sentar e estudar, porque tu colocou na tua cabeça que todo o conteúdo que tu não estudou nos últimos 2 dias, sei lá, um dia, tu vai ter que estudar naquele dia. Então, uma coisa que quando eu fazia dieta com a Nutri, sempre ela falava assim, se num dia eu não cumprir a dieta, no outro dia não é para compensar o dia anterior. É para começar ali como se nada, entendeu? No outro dia tu vai cumprir, se tu tiver bem, tu vai acordar e vai cumprir a tua dieta sem querer correr atrás do prejuízo, entendeu? Porque senão tu não vai conseguir. Não vai voltar ao ritmo, entendeu? Porque, enfim, é muita coisa. Então, pra começar, que eu vejo muitos vídeos das pessoas falando que o pior é começar, e de fato, o pior é começar, sentar e começar. Tu vai pensar que tu vai assistir uma aula, seja no YouTube, seja no curso que comprou, enfim, ou sei lá, escrever 4 temas, sei lá, 4 tópicos, bem resumido. Ou então, tu vai pegar questões de prova, vou resolver 10 questões de prova, 5 questões de prova e só. Pensa assim, é só o que eu vou fazer. E aí tu vai sentar e vai fazer só aquilo. E aí tu vai ver que, 10 questões, eu acho que eu faço 15, eu acho que eu faço 20. E aí quando tu vê, tu errei essa, vou ver o que eu errei, pesquisar. E aí vai indo, entendeu? Acho que é o melhor. Acho que é melhor, assim. E eu digo porque nesses últimos dias eu pensei exatamente isso. Não fiz tal coisa tal dia, então eu vou correr atrás do prejuízo. Isso fez o meu prejuízo só aumentar. Então, não corre atrás do prejuízo. Começa no outro dia como se nada. Outra coisa que é importante a gente sempre lembrar o real motivo da gente estar fazendo isso, sabe? Mesmo que aquele dia que tu relembre, tu não faça nada. Mas pega um caderno, uma coisa assim, tipo, algum lugar onde tu anote as coisas. É bom ter um lugar, um caderno, uma agenda, qualquer coisa para tu anotar teus pensamentos, colocar para depois tu ler assim também, sabe? Uma semana, 2 semanas depois, acho que eu falei isso aqui. Porque quando a gente lembra o real motivo da gente estar fazendo aquilo, só que é o real motivo mesmo, assim. Então, às vezes, quando a gente tá mal, a gente vai vai achar que o real motivo é outra coisa. Então, escreve, porque vai passar uns 4 dias, tu vai estar um pouco melhor, tu vai ver que tu viajou e não é aquilo o real motivo. E daí tu vai pensar, não, mas se não é isso, o que que é? E aí, quando tu estiver melhor, tu vai entender o que é. E aí, quando tu estiver pior de novo, tu vai ler e vai pensar, esse é o real motivo. Então, pra mim, o real motivo, é uma coisa básica, e bem dizer, até batido assim, sabe? Mas o real motivo de eu estar fazendo as coisas é por mim. Porque muitas vezes eu pensava, eu vou fazer isso porque eu quero me desvincular de tal coisa.
eu vou fazer isso porque eu quero ganhar tal coisa, ou reconhecimento, ou só pelo valor, pelo dinheiro e tudo mais. E tipo assim, pelo dinheiro realmente, para muita gente, para mim também é muito importante, mas tem que pensar que o real motivo mesmo é que nem eu pensei assim, o real motivo é por mim, porque eu quero fazer isso para ser feliz em alguma coisa, sabe? Eu nesses últimos dias que saiu o álbum do João, eu fiquei pensando, olhando as entrevistas dele e tal, e ele falou até do rolê da entrevista da Fernanda Torres, que ela fala que a gente não pode perder a vontade de viver ou a não, o prazer sobre a vida, alguma coisa assim, nem lembro, mas é uma vibe meio assim. E eu andei nesse rolê pelo Vale das Sombras, pensando que, tipo, meio que foda-se, assim, sabe? De que vale as coisas, entendeu? O esforço ou qualquer coisa que seja. Mas se aquilo que tu tá fazendo não te faz. Tu tá vivendo no automático, por exemplo. No automático mesmo, assim, porque às vezes também a gente tá num certo automático, mas se tu tá vivendo no automático sem nenhum propósito, não é, ter um propósito também é uma coisa bem complicada, né? De falar assim, ah, a pessoa tem que ter um propósito. Não tô falando assim de uma maneira, ai, enfim, não é uma obrigação ter um propósito. Não é bem sobre isso. Ao mesmo tempo que eu não lembro agora outra palavra para usar. Mas, por exemplo, eu vi esses dias um podcast falando, uma pessoa mandou um caso para um podcast falando, pedindo um conselho e tudo mais. E era um conselho do tipo assim: odeio o meu emprego, não tenho um propósito, não sei o que eu gosto, tipo, não gosto da minha profissão atual, mas ao mesmo tempo eu não sei para onde ir. Não tem nada nesse mundo que eu gosto, tipo assim, ó, eu não, por mim, nem existiria eu, entendeu? Se tu odeia o teu emprego, por exemplo, foi o que eles falaram, abre aspas. Se tu odeia o teu emprego e tu não sabe para onde ir, não tem uma ambição de outra profissão e tudo mais, tenta achar alguma coisa que tu quer muito e que aquele emprego te proporciona. Por exemplo, a pessoa assim, exemplo, quero muito comprar uma casa. Esse emprego que eu tô me dá dinheiro. E querendo ou não, esse dinheiro vai me proporcionar realizar esse sonho de ter uma casa. Então não é sobre o dinheiro, não é sobre o trabalho, é sobre o teu objetivo, que é comprar uma casa. Uma casa por quê? Ah, pra eu viver bem, pra eu ter minhas coisas, pra eu decorar do jeito que eu quero. Então, assim, é meio uma vibe sonhar alto ou coisa assim, mas eu acho que é meio que isso, assim, sabe? Porque daí tu vai ter uma motivação. Tipo, eu odeio meu emprego, não gosto daqui, não gosto do que eu faço, não tenho amizade, sabe? A pessoa falou meio que isso. Mas, como tu não gosta de nada, tenta achar alguma coisa fora daquilo que tu quer muito e que aquilo, querendo ou não, vai te ajudar a chegar lá, sabe? E tá, beleza, por exemplo, uma casa é uma coisa muito fora da realidade de muita gente. Acho que, sinceramente, poucas pessoas da nossa geração, 30 a mais, vão ter essa realização, tá? A não ser que tu seja herdeiro ou ganhe dinheiro, ou realmente tenha uma profissão que dá dinheiro de verdade. E, tipo, nesses últimos dias eu percebi isso, sabe? Que o meu propósito de estar estudando e,
tipo, ter que correr atrás de emprego, de paciente para ganhar dinheiro e tudo mais, não preciso ser apaixonada por isso. Eu preciso disso para conquistar certa coisa que eu gosto, para para realizar, para me transformar naquilo que eu, sabe? Ai, deixa eu pensar melhor. Eu preciso fazer isso, que é uma coisa que eu não sou apaixonada, para conseguir ser aquilo, aquela pessoa que eu quero ser. Porque quando a gente cresce num ambiente disfuncional, por exemplo, e aí consegue sair daquela dinâmica e enxergar as coisas de outra maneira, talvez até uma forma mais madura, enfim, tu, tu percebe que aquilo que tu é às vezes, que foi o que eu percebi de mim, o que eu me tornei tem muito a ver com aquilo. E, tipo, eu não me identifico mais com aquilo, entendeu? Então, tá, beleza. Eu me tornei uma pessoa baseada naquela coisa, naquela dinâmica, naquele universo. Mas a pessoa que eu me tornei, ela pode me ajudar a me transformar na pessoa que de fato eu quero ser. Agora, eu, Gabriela, com as coisas que eu penso, com as minhas, na minha realidade, com as coisas que eu vivi, com na bolha que eu tenho, com os amigos que eu tenho, no que eu me espelho, no que eu estudo, no que eu leio, no que eu vejo a TV, etc, sei lá. E aí, eu agora sei quem eu quero ser. Então, a pessoa que eu vou me tornar daqui pra frente é a pessoa que eu sei que eu sou, entendeu? E por mais que eu não saiba de fato, posso estar, eu posso, eu posso ser, eu posso idealizar uma pessoa também que não é bem assim, tipo, a pessoa que eu sou hoje, mesmo eu tendo sido moldada por várias coisas de experiências, troca com pessoas e criação e jeito, enfim, ela que vai me proporcionar agora eu ser quem eu desejo e quem eu quero ser a partir do que eu vivi depois de adulta, assim, sabe? E que eu percebi que é isso. E por muito tempo ali, eu fiquei pensando, tá, então tudo que eu vivi até aqui não valeu de nada. Muito tempo eu pensei isso. Eu perdi tempo, sabe? Mas essa experiência de vida que eu tive até hoje, ela me formou uma pessoa que é isso. Essa experiência que eu tive até aqui fez com que eu seja eu agora e essa pessoa de agora consegue enxergar outra perspectiva de vida. E se não fosse ela, eu não conseguiria ter essa visão e essa vontade, esse desejo, enfim, de me tornar quem de fato agora eu sou. Então não foi perda de tempo, assim. Foi o que foi. Não tem como mudar. Então também tem aquele papo, tá? Tipo, e se eu tivesse feito tal escolha? E se, mas não teve. Entendeu? E aí eu tava até falando pra um amigo meu, uma coisa assim, também pra muita gente, assim, ai, sério que tava descobriu isso agora? Mas eu tava pensando, se me veio na cabeça, assim, ontem tava estudando, me veio assim na cabeça que tava muito preocupada com o futuro. E aí eu consigo imaginar um futuro, obviamente a gente sempre imagina um futuro caótico, nunca vai pensar um futuro que tudo dá certo, mas é tão engraçado como a gente consegue pensar no futuro e
visualizar uma situação que parece que ela existe. E o futuro não existe. Por mais que a gente esteja no presente, tendo, sei lá, fazendo um curso, fazendo faculdade, trabalhando em tal lugar, a gente pode até pensar no futuro eu vou estar, sei lá, trabalhando num lugar melhor, ou vou estar formada em tal coisa, ou vou estar feliz fazendo sei lá o quê. Tu não sabe, porque literalmente o futuro não existe. Então, a gente pode pensar em 1000 coisas, e essas 1000 coisas podem estar erradas, porque literalmente o futuro não existe. Então, se preocupar com uma coisa que não existe não faz sentido, ao mesmo tempo que é natural do ser humano. Tipo, não tem como não se preocupar, né? Ainda mais quando a gente precisa sobreviver, né? Então, é isso, sabe? A questão é, não tem como voltar atrás, não tem como correr atrás do prejuízo. Então, tipo, meio que foi o que foi. Agora, daqui pra frente, no presente, a gente tem que se preocupar com o presente, o que a gente vai fazer hoje. E se a gente ficar se preocupando em tudo que a gente deixou de fazer, a gente vai ficar estagnado, vai ficar paralisado, porque quando a gente pensa no que a gente poderia ter feito, ou então no que a gente deixou de fazer, já a cabeça já fica assim, né? Ansiedade a 1000. E quando a gente tá com a cabeça completamente biruleibe, a gente não vai conseguir fazer mais nada, não vai ter cabeça para estudar, não vai ter cabeça para trabalhar, não vai ter cabeça para, sei lá, fazer qualquer coisa. Então, começa o dia pensando o que eu tenho que fazer hoje e não no que eu deixei de fazer até aqui e que eu vou precisar recuperar, porque não tem que recuperar nada. Faz o que tu tinha que fazer naquele dia, ponto. Hoje, o que eu consigo fazer hoje? Hoje eu consigo escrever uma aula. Hoje eu consigo fazer 5 questões de prova. Hoje eu não consigo fazer nada. Então, assim, beleza, tu vai fazer o que tu tem pra fazer. Hoje eu tenho que sair pra trabalhar e vou ficar muito cansado. Quando chegar em casa eu quero comer um negócio e deitar. Beleza. Porque se tu se obrigar a fazer um negócio, primeiro que tu vai ficar se culpando de não ter feito, ou não vai conseguir fazer, ou então vai ficar pior ainda da cabeça, porque tu, né? Pensa no hoje. Fácil falar, né? Difícil fazer. Eu mesma tô falando aqui, tipo, sozinha aqui pensando e gravando e postando aqui, porque eu já disse assim, pra mim aqui é um ambiente seguro que ninguém vê. Porque também tem a questão de eu até queria. Não é que eu, ai meu Deus. E pior que quando eu falo isso é muito verdade. Não é que, ai meu Deus, quero ser famosa na internet. Não, não é isso. Até porque se eu quisesse ser famosa na internet, eu talvez estaria, né, com outras, fazendo outras coisas no meu dia a dia, sei lá. Ou até me empenhando mais. Mas não, não é isso. Eu até posto aqui porque realmente eu sei que é um lugar que pouquíssima gente vê. Talvez ninguém nem próximo de mim veja isso. A não ser as pessoas que eu mandei o negócio e olhe lá também. Então, é mais um desabafo e também para eu ver no futuro, quem sabe. E espero que, mesmo que esse futuro não exista, um dia ele vai acontecer. E se eu quiser, mesmo que possa ser que não aconteça, porque eu não sei, não existe ainda, mas eu posso ver esse vídeo. Ai, ai, já tô me contradizendo. Não, mas tá. É isso.
E outra também, pra finalizar, tá todo mundo fudido. Não acha que tem gente... Olha, raríssimas pessoas de fato estão bem, e elas podem, às vezes, até estar bem financeiramente, tranquila, e isso ajuda muito na saúde mental total. Assim, ó, a minha saúde mental melhoraria muito se eu tivesse, assim, condições de fazer o que eu realmente quero sem me preocupar. Eu, às vezes, vejo pessoas que têm essa condição e não fazem, eu fico tipo, meu Deus. Mas eu não sei da vida delas, na real, e de ninguém. As pessoas podem postar o que for, podem, sei lá, qualquer coisa, assim, tu pode imaginar que a vida delas é de tal forma, por uns 1% que tu sabe, mas na real, de verdade, é só assim, ó, dar uma analisada melhor que tu vai entender que ninguém tá bem. Tá todo mundo fodido, completamente biruleibe, ansioso, pensando que vai assim, ó, que não tem perspectiva nenhuma, e a maioria tá assim, mal mesmo, entendeu? Então, é isso. Não pensa que é uma coisa só sobre, ai meu Deus, a minha vida é um caos e meu Deus, tudo de ruim acontece comigo. Não, a vida de todo mundo é um caos e tudo de ruim acontece com todo mundo. O negócio é a gente aprender a viver num rolê que tudo é um caos. Aprender a viver no caos. Se adaptar àquilo ali. Então, a melhor coisa, eu acho que pra viver no caos é aceitar que ele existe, sabe? Beleza, tudo é caótico. Então, o que que eu posso fazer em relação a isso? Entendeu? E aí talvez nunca passar do seu próprio limite, porque só faz mal passar do próprio limite. Só piora o caos. Porque daí, além de tudo ser um caos, tu fica um caos. Sei lá.